Agradecimento pela explanação extremamente interessante. Com a palavra, a senhora Silvia de Alencar Felizmino, representando o Sind Receita, também pelo prazo de 10 minutos. Já não é mais bom dia, né? Boa tarde. Boa tarde a todos. Inicialmente, eu gostaria de agradecer o convite do deputado Efraim para participar mais uma vez de uma audiência pública acerca de um tema tão relevante. E é mais importante ainda quando essa audiência se dá na Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado. É uma honra, mais uma vez, estar aqui representando a minha categoria, o analista tributário da Receita Federal. Irei, com certeza, ficar me policiando com relação ao tempo, porque é um tema apaixonante e eu sou movida pela paixão. Paixão pelo meu cargo, pelo meu papel, pelo meu país. Então, eu realmente vou ter que me controlar. O nosso sindicato é um sindicato cidadão e foi pioneiro em vários temas, pelo menos entre os servidores públicos. Dentre eles, o combate à pirataria e a criação da campanha educativa sem abrir mão da repressão. Viva a originalidade, pirata, tô fora. E também fomos pioneiros no tema de fronteiras e levantar o abandono que vive nossas fronteiras. Aqui muitos disseram o que já foi investido. E, de fato, foi investido muito, muita coisa melhorou, mas o crime ele é extremamente organizado e não podemos apenas melhorar. Tem que ser uma mudança constante, uma vigilância constante, porque o crime ele é extremamente dinâmico e na hora que você vacila, ele está lá de prontidão. A Receita Federal tem um papel por demais importante na fiscalização de nossas fronteiras e o colega da Polícia Federal colocou uma coisa que o Sind Receita vem alertando há bastante tempo, que é o contrabando, não só o contrabando desse caminho, a pirataria, a entrada, o tráfico de armas e drogas, que é a questão dos portos. Por isso, nessa casa, nós lutamos tanto pela aprovação da lei de portos 24 horas. Porque o nosso papel não é só arrecadatório nas fronteiras. O nosso papel é a presença do Estado, é a fiscalização para intimidar o crime. Se você não funciona 24 horas, o crime funciona 24 horas. Então, essa questão da segurança é muito importante. Aqui foi dito que é fundamental a questão das fronteiras. Fronteiras abertas, país abandonado. Também foi dito que não adianta fechar as fronteiras com mão de obra, porque isso não resolve. Pode não resolver, mas nós estaremos, sim, diminuindo significativamente a atuação do crime organizado, que vem assolando o nosso país, não só em sonegação e provocando a concorrência desleal com os nossos comerciantes, como também vem assolando o nosso país com a violência, com a entrada de munição, armamentos e produtos piratas, provocando uma enorme defasagem do nosso país em relação aos grandes países, aos demais países. A pirataria, ela hoje é uma rede criminosa que financia toda a articulação do crime organizado no país e anda de mão junta com o tráfico de armas, o tráfico de drogas, o contrabando. Então, aqui não existe um crime menor. Todos os crimes são grandes, todos os crimes são de lesa pátria. E nessa postura de sindicato cidadão, eu gostaria de dizer que o Sind Receita apoia integralmente o projeto de lei do deputado Efraim, onde cria punições maiores para aquelas pessoas que são utilizadas, digamos assim, pelo crime organizado. A partir do momento que você começa a criar dificultadores para eles continuarem sendo utilizados pelo crime, vai haver, sim, uma diminuição da utilização desses inocentes, entre aspas. Também se faz necessário a valorização e o reconhecimento da carreira auditoria da Receita Federal, composta por 2 cargos, e nós precisamos, assim como os policiais e os policiais rodoviários federais, a implementação da indenização de fronteira que foi aprovada por esta casa em 2013. Isso é um desrespeito não só aos servidores, mas a esta casa, que as leis são aprovadas e não são cumpridas. Se faz necessário votar a PEC 339, que trata do horário, do adicional noturno daquelas pessoas que vairam a madrugada enfrentando o crime organizado, bem como se faz necessário votar o mais rápido possível, não só o Estatuto do Desarmamento, onde a nossa carreira é contemplada, como a MP 693, que trata do porte de arma,
como a carreira auditoria da Receita Federal, muitas vezes sozinhas, não porque a polícia não queira nos dar o suporte, mas por falta de mão de obra para nos dar o suporte, vamos enfrentar o crime organizado desarmados. Então, esses são os principais pontos, e eu gostaria de rapidamente apresentar. Não está funcionando? Bom, nós iríamos apresentar os números, nós iríamos apresentar os vídeos, mas aqui eu fui muito bem antecipada por todos. Todos mostraram com clareza os números, a situação das fronteiras, a necessidade premente de se fazer concurso para o cargo de analista. Pois, põe os vídeos aí, Ellen, por favor. Então, nós precisamos dar uma atenção especial às fronteiras e aos servidores que nela atuam. Isso aí são os vídeos da nossa atuação, analista tributário, nas diversas unidades de fronteira do país. Bom, é flagrante havendo... Opa. Tem mais algum? Ah. Pode passar muito não, senão eu fico sem voz. Bom, o analista tributário ele está presente em todas as fronteiras e se faz necessário também uma aprimoração na lei das atribuições. A Receita Federal é um órgão que tem preponderância na aduana e se faz necessária sua presença diuturna em todos os pontos de fronteira. Eu vou tentar pegar só alguns dados para vocês terem noção da necessidade. Aqui já foi dito a extensão das fronteiras, a quantidade de portos e aeroportos que nós temos, e se faz necessário contratar concursados o mais rápido possível. Hoje nós temos 1.098 analistas tributários trabalhando em toda a aduana brasileira. Isso não significa dizer que todo aquele analista está lotado no combate ao crime organizado. Muitos estão distribuídos em funções meramente administrativas. Isso, para mim, é má versação de recurso público. Nós temos que ser melhor utilizado na função principal da Receita Federal, que é fiscalizar e controlar aquilo que entra e aquilo que sai de todo o país. O analista tributário se sente honrado com essa oportunidade e gostaria de fortalecer a necessidade da fiscalização das fronteiras em nosso país. O tempo está se esgotando e eu não vou mais me alongar atendendo ao pedido do deputado. Muito obrigado a todos e ajudem a gente a fiscalizar esse país. Nos ajudem a inverter essa lógica. O nosso país tem saída e é possível sim diminuir a criminalidade. Basta que hajamos de maneira coerente, basta que hajamos de maneira eficaz, que hajamos de maneira brasileira, patriótica e pensando no bem-estar da sociedade. Essa é a proposta do analista tributário para o Brasil. Muito obrigada a todos.